Olá, boa noite. Boa noite para vocês que estão aqui comigo. Boa noite para todos vocês do vocal, a banda, gente que veio presencialmente assistir aqui ao Viva. O Viva é o nosso encontro herói da resistência, né? O Viva não importa se tem decreto, não importa se tem pandemia, se tem quarentena, a gente faz o Viva acontecer. Ou presencial quando a gente pode, respeitando todas as normas que são ditas aí pelas autoridades de saúde, né? E pelo governo. Ou então a gente faz com a casa vazia e só a gente aqui. E se não tiver jeito, a gente faz em casa. Cada um na sua casa. Fizemos algumas vezes o Viva lá em casa, eu e Pri, o pastor entrou e fez o sermão, Mel que fez também, com Carla. E o pastor também pregou, né, pra gente. Sábado passado a gente já voltou para casa aqui. E a gente não tinha público. Hoje temos quatro pessoas como público aqui. Sem contar você que está entrando agora aí nessa transmissão, nessa live, no nosso canal do Instagram. Seja muito bem-vindo, boa noite para você. Está começando mais uma vez o Viva. Eu quero dizer para você que a gente, se o decreto não mudar essa semana, o decreto estadual e municipal aqui em Sergipe, você pode se programar para estar presencialmente aqui no próximo sábado no Viva. Mas, atenção, temos apenas 35 lugares para respeitar todas as normas de capacidade, de distanciamento. 35 lugares. Você tem interesse de vir presencialmente no sábado que vem? Manda um direct aqui no nosso canal. Se você está em algum grupo do Espaço Novo Tempo, manda um recado para a gente que você quer vir. A gente vai fazer uma lista para, no máximo, 35 pessoas estarem aqui presencialmente. Será uma honra, um prazer tê-lo conosco. Se não der, você vai estar aí, nós aqui, nessa live, nessa transmissão, usando a tecnologia para a gente se conectar um com o outro e com o eterno, com Deus. Quero convidar você a já esvaziar sua mente de tudo que atrapalha a sua comunicação com Deus. A gente está vivendo um caos e isso pode de alguma forma abalar a sua fé. Mas eu quero dizer para você que a sua fé não tem que estar ligada aos seus sentimentos. Se você está com medo, se você está sentindo ansiedade, se você está triste porque perdeu alguém, todos esses sentimentos não podem abalar sua fé, porque a sua fé é uma decisão. Fé é dom de Deus. Deus é quem nos dá a fé. Ele é o autor da fé. Mantenha a sua fé viva, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Rei sobre as águas, como diz a canção que vamos cantar agora. Descansarei. Deixe Deus sentar no trono da sua vida e ser Deus para você. Cante com a gente. Descansarei. Segura em ti. A minha alma já sabe muito bem. Está guardada firme nele. Que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas
águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cante isso de novo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Banda. Aquele que habita a sombra do Onipotente, descansa nele. Ele é esconderijo. Se esconda sob as suas mãos poderosas. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas ele é rei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Amém. Jesus, quando estava entre nós, e quando ele já se aproximava do momento de não estar mais conosco, de voltar para o céu, voltar para o lado do Pai, para começar outro ministério, outra parte do plano da redenção, que é estar ao lado do Pai, sendo o nosso advogado, ele falou que voltaria, foi uma promessa dele, ele falou que voltaria à Terra. Ele não estava se despedindo para sempre da gente, desse planeta. Ele prometeu que voltaria. Jesus vai voltar. Essa semana eu estava vendo na televisão, teve um daqueles encontros das nações para tratar do clima do planeta. E a urgência em que mudemos os nossos hábitos, em que os governos tomem decisões a favor da natureza, a favor da vida no planeta. E os cientistas dizem que se não for agora nessa década, nós não teremos mais volta para reverter o aquecimento global. Porque a gente pode caminhar para o fim do planeta. É isso que os cientistas dizem para a gente. E eu acredito piamente que por nossa própria conta e risco, nós, seres humanos, nós que recebemos de Deus a administração do planeta, se for por nossa própria conta, a gente vai destruir esse planeta. Eu e você, nós, o ser humano. E o planeta vai caminhar para o fim, e talvez toda a vida no planeta deixe de existir. Mas a Bíblia, que é meu guia, ela diz outra coisa, ela me diz outra coisa com relação ao fim deste planeta. O fim dele não seremos eu e você que vamos dar. Quem vai pôr fim à história desse planeta vai ser o próprio Deus. Antes que nós o destruamos,
Deus vai intervir na história do planeta e vai pôr um fim, mais um fim feliz para você e para mim. Um fim de salvação. Quando a gente estiver vivendo um caos ainda maior que essa pandemia que estamos passando agora, Jesus Cristo, em sua misericórdia, em seu amor por nós, vai vir concluir o plano da redenção com a última cena, o seu retorno à terra. E dessa vez não mais como um bebezinho humilde, indefeso, pobre, que nasceu numa manjedoura. Agora ele virá no céu. Diz a Bíblia que todo olho verá, e ele vem cheio de glória. E aí a história desse planeta vai ter fim, para começar uma nova história do reino de Deus, você e eu vivendo para sempre a felicidade eterna. Amém? Para sempre na companhia dele, para sempre gozando do que ele preparou para nós, porque ele disse assim: não se turbe o vosso coração, porque você já crê em Deus. Então, se você crê em Deus, creia também em mim. Eu vou preparar lugar no céu para você, e quando eu for preparar um lugar, eis que eu virei outra vez e receberei você para mim mesmo, para que onde eu estou e para que onde eu estiver pela eternidade, você esteja comigo também. O início desse mundo foi com ele. Esse planeta foi criado por ele. Disse João que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era o princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Disse João. O fim deste planeta, para o início de uma nova era, de um novo estágio da nossa vida, vai ser com ele também, porque ele é o alfa, o início. Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele disse de si mesmo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o início e o fim. Creia nisso. Deus ainda está no controle e está tudo em suas mãos. Ele tem planos para você, para mim. Ele vem nos salvar. Já está vindo. Alfa e ômega. Ele é Jesus, o alfa e o ômega, soberano e eterno Deus, o Todo-Poderoso. E Ele está interessado em uma coisa: em salvar você, em ter você com Ele para sempre. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Não há outro igual a ti, soberano e fiel. Não há outro igual a ti. Ele reina para sempre, Marcelo. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu
eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Banda. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. Ele é Jesus, Carlinha. Tu és Jesus. Diga pra ele. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Jesus, repita esse nome, Amém. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. o nosso Senhor e Salvador, o Alfa e o Ômega. Eu queria convidar e quero que ele seja recebido com carinho por você que está em casa, por nós que estamos aqui, nosso pastor Jafé. Vem para cá, pastor. Olá, boa noite, graça e paz, você que está nos acompanhando aí virtualmente, alguns que estão aqui conosco também, presencialmente. Sem vinheta eu não venho, viu? Porque sem vinheta eu fico em casa assistindo live mesmo, né? Gente, é muito bom revê-los. Nós estamos agora aqui em um momento que é um dos momentos mais importantes aqui, porque eu creio que junto com o louvor, acho que 3 coisas acontecem de importantes aqui durante a noite. O louvor, eu espero que seja assim com você, ele me acompanha durante a semana. A mensagem também me acompanha durante a semana. Daqui a pouco nós vamos ouvir Marcelo, ele é um instrumento de Deus para falar hoje. E tem algo também que nos acompanha durante a semana, que são as orações. Pois é. As orações, elas nos acompanham diariamente, porque todas as semanas tem uma pessoa orando todos os dias
pelos pedidos que estão em uma caixa física aqui, ou que você que está nos acompanhando nas redes sociais pode mandar lá no nosso direct. Tem um cartãozinho também lá, né, que faz, então, aparece lá toda semana, exatamente. Você pode colocar ali seu pedido de oração, seu nome. Toda segunda-feira é isso. Toda segunda-feira tem a caixinha virtual, e daí então você pode colocar ali seu nome, seus pedidos de oração. A nossa equipe manda esses nomes e os pedidos para a pessoa que está orando durante a semana. E durante esta semana nós temos Bia? Bia. A Bia está orando durante esta semana pelos pedidos que foram feitos, que estarão sendo feitos hoje, durante o dia, virtualmente, segunda-feira, aí no Instagram. Alguém que esteve por aqui de manhã, que está agora, que quiser fazer também, anotar os pedidos de oração. Deixe-me falar um pouco para você sobre algo que aconteceu na quarta-feira. Nós estamos com um grupo de estudos na Bíblia, chamado Ensinos de Jesus. É o nosso grupo de estudos, que acontece desde muito tempo aqui, que antes chamava Chá com Bíblia, mas como a gente não está tomando chá agora, então estamos no modo virtual, então não tem o nome, por enquanto, de Chá com Bíblia. Chá com Bíblia retorna quando tudo isso passar, a gente voltar a tomar chá aqui, tá bom? O grupo de estudos da Bíblia, Ensinos de Jesus, acontece toda quarta-feira. Tem muita gente nova participando, e se você quiser participar, você pode mandar o seu contato também no direct, etc. Você vai receber o link. Sabe qual foi o nosso tema de estudo dessa quarta-feira? A vida devocional de Jesus. Gente, que tema fantástico esse. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós encontramos nele um exemplo de muitas coisas. De perdão, de palavras de consolo, conforto, de palavras de repreensão também, e inclusive de sua vida espiritual, de sua vida devocional. Cristo é um exemplo no discurso e em sua vida. Ele ensinava no discurso e em sua vida também. Então, quando ele dizia assim, orem, mas ele também orava e mostrava como orar. Mas eu quero resumir aqui, 4 pontos da vida devocional de Jesus. Primeiro, Jesus orava. Ele era um homem de oração. E às vezes, quando o dia não dava para ele orava à noite. E às vezes, passava pela madrugada orando. Segundo, Jesus jejuava. Fazia parte da vida devocional de Cristo isso também. Terceiro, Jesus vigiava. Pois é, sabe o que é isso? É aquele momento em que você passa em oração, em estudo da Bíblia, que excede o tempo normal. Geralmente acontece durante a noite, durante a madrugada, mas não tem hora para que aconteça isso não. É aquele período em que você se desliga de todas as outras coisas e não tem um compromisso com o tempo. Por isso que acontece geralmente à noite ou de madrugada. E você fica no seu momento devocional vigiando. E aquele momento é dedicado à oração, é dedicado ao estudo da Bíblia, não só à oração, mas ao estudo da Bíblia, ou alguma atividade espiritual por alguém também. É o momento da vigília. E Jesus também meditava. É interessante. O salmista, lá no Antigo Testamento, diz que ama a lei do Senhor e que nela medita dia e noite. Essa meditação, então, não tem nada a ver com algo transcendental ou coisa assim. Não é olhar para dentro de si, buscar respostas dentro de si. Essa meditação, ela tem uma base, um foco. Esse foco é a lei de Deus. É uma expressão para a Bíblia. Não é só a lei de um código de 10 pontos, nada disso. É a Bíblia no seu contexto geral. Na Bíblia, medita dia e noite. Meditar é importante. É o momento em que você para e você pensa naquilo que você está lendo e começa a comparar aquilo que está na Bíblia com a vida que você está vivendo. Essa relação é uma relação de meditação, é uma experiência fantástica. Meu Deus, aqui está dizendo isso. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e começa a pensar agora naquilo que você acabou de ler e em como está a sua vida em relação àquilo que você leu. Quais são os pontos em que agora nós temos que conversar com Deus, orar, pedir e etc. Jesus praticava isso na Bíblia, ou melhor, na vida dele.
E eu tenho certeza que essa prática em nossa vida vai nos conceder muitas respostas, muitas soluções e vai nos ajudar a compreender algumas coisas, talvez, que tenhamos muitas dúvidas hoje. Deus te abençoe. Manda o seu pedido de oração, ore por nós também, ore pela Bia, e a Bia estará orando por todos nós. Vamos fazer uma oração, inclusive, agora? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque no exemplo de Cristo nós temos o exemplo e o padrão para a nossa vida. Cristo dizia que nós precisávamos orar e Ele orava. Ele dizia que nós precisávamos vigiar e Ele vigiava. Precisamos jejuar e Ele jejuava também. Ele meditava nas coisas celestiais, nas coisas que estavam ao seu redor. Nos conceda a bênção, Senhor, de ter na vida esta prática também, da leitura da Bíblia, da oração, da meditação, do jejum, para que a nossa relação contigo vá se fortalecendo cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Essa tarde eu refleti sobre um verso da Bíblia que está escrito em João capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte. Aqui foi o momento que Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus queria dizer com novo nascimento. Nicodemos olhava para as palavras de Jesus e achava que Jesus estava falando algo que não poderia acontecer. Nicodemos pergunta a Jesus o que ele pode fazer. E Jesus disse: Nicodemos, nasça de novo. E aí Nicodemos faz: como posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus olha para ele e diz: olha, Nicodemos, assim como o vento sopra de um lado para o outro e você não vê, mas sente, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos continuou sem entender o que Jesus estava dizendo. A prova disso é que ele diz assim: Jesus, como é que isso pode acontecer? E aí Jesus olha para ele e fez: mas você não é mestre? Você não é fariseu, Nicodemos? Você passou a vida toda aprendendo isso e você não sabe como é ser guiado pelo Espírito? Sabe o que é, Nicodemos? É que uma coisa é conhecer, outra coisa é testificar. Uma coisa é você ter o conhecimento da palavra de Deus e outra coisa é você aplicar. É você ser testemunha viva daquilo que você leu e aprendeu. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos naquele dia. Nós sabemos do que o nosso Deus é capaz. Nós conhecemos o amor do nosso Deus. Mas a pergunta é, diante desse amor, o que você faz? Ele espera que você se renda. Ele espera que você simplesmente desista de lutar e diga assim: Senhor, eu me rendo aos teus pés para conhecê-lo mais e para fazer, viver, pensar, falar de acordo com a tua vontade. Por isso, sopra em mim o teu Espírito e me leva e faz de mim aquilo que o Senhor deseja. Que esse seja o seu louvor nessa noite, que essa seja a sua oração nessa noite. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Louve conosco agora e diga: Senhor, encha-me da tua graça e do teu perdão. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia
Abraça-me, Senhor Deus. Abraça-me, ouve o meu clamor. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala, Senhor. Fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu quero que você peça agora a Deus que Ele sopre na sua vida como um vento de poder. Suplique. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vem, vento de poder. Vento de poder, Sopra. sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em faz o teu querer. Diz, vento de poder. Vento de poder, Sopra. sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, Como vendaval. como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, Faz teu querer. faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amém. Amém. Glória a Deus. E nessa noite, nós convidamos o nosso querido Marcelo, que mais uma vez vai dividir a palavra de Deus, a mensagem, conosco. Deus te abençoe, amigo. Aê, eu me rendo é muito bom, sabia, velho? Não é? É porque assim, parece que a vida da gente inteira, a gente vive dizendo que se rende a Deus.
Mas render de verdade é difícil, Jardel. Pronto, você falou tudo. Nossa natureza é contrária de Deus. Na verdade, quando a gente diz que se rende a Deus, a gente está querendo dizer que a gente quer que Ele faça as coisas segundo a nossa vontade. E isso não é se render, e é preciso quebrantar muito. Você que está nos assistindo através da live, chegou a hora da gente abrir a Bíblia e estudar um pouquinho a mensagem de Deus. Se você quiser buscar a sua Bíblia, dá tempo ainda. Você vai acompanhar aqui comigo alguns versos. E nós começamos falando na semana passada de uma história de, para mim, um dos personagens mais especiais da Bíblia, que é Moisés. Nós aprendemos um pouquinho no início da história de Moisés, no nascimento dele, de que a nossa vida tem um propósito. Carla, sua vida tem um propósito. Você foi feita e foi escolhida por Deus para algo muito grande. E eu até acredito que você já está realizando esse propósito da vida de Deus para você. Todos nós temos os nossos. Só que às vezes nós nos pegamos no decorrer da vida com muitas dúvidas, com muitas incertezas, e às vezes nós escolhemos os próprios caminhos, e às vezes nós vamos a caminhos onde nós nos perdemos nesse propósito, ok? Então é por isso que nós estamos fazendo esses 2 sábados e falando nesse tema, e estudando a vida de Moisés. O Jardel disse assim uma frase, que a natureza de Deus é diferente da nossa natureza. E é por isso que nós não nos rendemos a Deus. Rapaz, e a frase dele tem tudo a ver com parte do que a gente vai falar aqui hoje, ok? Vou deixar você abrir a sua Bíblia se você tiver trazido, ou se você foi buscá-la lá onde estava, no livro, segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. E também a gente está aí entre o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 2 fala do nascimento de Moisés. E o capítulo 3 tem um título chamado Deus fala com Moisés em Horebe. Veja que interessante. Moisés nasceu com um propósito muito especial na vida dele. Qual era esse propósito? Moisés deveria ser conduzido até um momento onde ele tiraria todo o povo de Israel do Egito. O povo ficou lá por mais ou menos 400 anos. E no final desses 400 anos é quando nasce Moisés, num tempo muito difícil para o povo, onde eles eram escravizados de forma muito desumana. A escravidão já é desumana, mas o que a Bíblia diz é que a carga de trabalho sobre eles foi aumentada muitas vezes, tornando essa escravidão ainda mais desumana do que ela já é. E nós temos no capítulo 2 o nascimento de Moisés, e nós temos no capítulo 3 Deus falando com Moisés no monte. Agora, o que nós não temos de informação aqui entre o capítulo 2 e o capítulo 3, é que entre eles, 4 décadas separam esses 2 acontecimentos. Então, vejam só, na verdade, são 80 anos, são 8 décadas. Vejam só, quando Moisés nasceu, ele foi educado nas melhores escolas do Egito, porque ele foi criado no palácio como um príncipe. Se você pegar um momento muito especial da Bíblia, que está lá em Atos 7, você vai ter algumas informações muito bacanas sobre a vida de Moisés. Na verdade, seria bacana você ler depois na sua casa Atos 7 todo, viu? Não só sobre a vida de Moisés, mas todo o discurso aí. Ele é um discurso muito bacana. Atos 7, verso 22, tem um verso muito interessante que diz assim. Atos capítulo 7, verso 22. E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. É o que está sendo dito aqui. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Quando nós lemos esse verso, nós estamos mais ou menos com Moisés com 40 anos de idade, ok? Moisés sabia que ele tinha o objetivo, que ele tinha a missão de tirar o povo do Egito. E então o que nós temos, segundo os olhos humanos, Moisés com 40 anos, depois de passar pelas maiores faculdades do Egito, nós temos um homem, segundo o que Estevão está dizendo,
que ele foi educado em toda a sabedoria e que ele era poderoso nas palavras e poderoso nas obras. Então eu posso dizer, Jardel, que nós temos um homem pronto para a missão. Ok? Você é um homem de negócios, né? Você tem a sua empresa, você contrata. Quando nós queremos contratar alguém para a nossa empresa, nós normalmente temos o hábito de receber um currículo, ok? A primeira coisa que a gente faz é analisar um currículo. E depois, a partir do currículo, se a gente não tem um departamento especial para essas coisas, a gente mesmo faz. A gente vai lá e a gente conversa com a pessoa e faz uma entrevista com ela. E o que é que nós estamos buscando nessa entrevista? No currículo dela, nós estamos vendo todas as experiências que ela já passou, e através da nossa parte pessoal com ela, através do bate-papo, nós estamos vendo, checando a veracidade daquelas informações e o quanto ela viveu aquilo e o quanto ela está preparada. Então imagine que Moisés vai ser empregado agora por Deus para que ele possa cumprir o propósito da vida dele, que é livrar o Egito. E aí o próprio Estevão vai trazer o currículo e vai dizer assim, olha Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu consegui aqui um cara que ele é simplesmente extraordinário. É a palavra que Estevão usa. Esse cara é extraordinário, o currículo dele é muito bom, não pode haver ninguém melhor do que ele para cumprir essa missão, nessa tarefa que o Senhor tem de libertar o povo do Egito. E aí ele traz o currículo e ele entrega o currículo dizendo essa frase: ele foi educado na melhor sabedoria que existe, nas melhores faculdades que existem hoje. E ele se tornou um homem muito poderoso em obras. E ele também é muito bom com as palavras, ele é muito eloquente. Ele é o cara certo. E aí Deus pega o currículo de Moisés para poder empregar Moisés, para dizer assim, Moisés, você vai lá e vai libertar o meu povo. A vaga é sua. Jardel, seguramente o que nós faríamos seria exatamente isso, dar a vaga para Moisés. É interessante que Moisés era de fato um homem extraordinário, mas Moisés não estava pronto. Moisés não estava pronto, e nós temos a prova disso, porque desse momento, dos 40 anos dele, onde teoricamente ele estaria pronto, até a próxima etapa, que é o momento em que Deus dá um emprego para ele, se passam 40 anos. Mas Deus gostou de Moisés. Deus falou assim, esse rapaz aqui é especial. O currículo dele não diz muito não, mas eu conversei com ele, eu gostei dele. Agora eu preciso prepará-lo. Agora, qual é a faculdade de Deus? Já ouviu essa frase antes? A faculdade de Deus é o deserto. A faculdade de Deus é o deserto. E o que é que você pode entender como deserto? Você já passou por um? O deserto é um lugar que de dia é muito quente, não é assim? De noite é muito frio. O deserto é um lugar escuro. Sobretudo à noite. O deserto é um lugar de animais perigosos. Me dê mais característica do deserto. O deserto é um lugar onde você tem dificuldade de sobreviver. Porque em raros lugares existe água. O ser humano não sobrevive sem água. É também, obviamente, se não tem água, difícil de comer. Porque não tem como plantar no deserto. Nada nasce naquela miséria. Então eu posso resumir o deserto como um lugar muito difícil de viver, como um momento muito difícil na vida da gente. É inóspito, é sem cheiro, é sem cor, é sem vida. O deserto parece atrair a morte. O deserto parece sugar o ser humano ao seu limite, levá-lo à exaustão espiritual, na tentativa de fazê-lo morrer. Só que não é que parece. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: se você está no deserto, que é a faculdade de Deus, eu queria lhe dar uma boa notícia. Você foi ali levado por Ele. Eu vou repetir para você. Se você está no deserto, que é a faculdade de Deus, você está ali levado por Ele. E aí eu disse uma frase aqui agora, que essa frase é muito forte, muito pesada. Eu disse a vocês que parece que nesse deserto em que Deus nos leva, Ele nos leva à exaustão, e Ele parece tentar nos matar no deserto. Mas não parece, é isso que Ele está tentando fazer. Ele está tentando matar o velho homem. Ele está tentando acabar com tudo que nós sabemos sobre nós mesmos. Ele está tentando reconstruir a gente nesse deserto.
E é por isso que é tão difícil, porque os pensamentos deles são muito diferentes dos nossos pensamentos. Ok? Isso é óbvio. Deixa eu dizer a vocês. Tem um texto aqui no livro de Coríntios. Deixa eu ler para você. 1 Coríntios 27, eu vou ler do 27 ao 29, certo? Veja que interessante. Você já ouviu esse verso aí outras vezes? Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Olha que coisa difícil de entender. Aqui está dizendo que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Está dizendo que Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Está dizendo que Ele escolhe pessoas pequenas, coisas pequenas, para confundir os grandes. O que nós temos aqui é um pensamento completamente contrário do que nós pensamos hoje, no nosso século. O que nós temos exposto na Bíblia como o que Deus escolhe fazer e o modo de Deus operar, o modo de Deus agir, é completamente contrário àquilo tudo que nós temos aprendido a nossa vida inteira. Porque na nossa vida inteira nós temos aprendido que nós temos que ser os mais fortes, os mais inteligentes. Nós, quando estamos correndo, Jardel, nós precisamos chegar primeiro. É verdade que tem alguns que correm para chegar, né? Mas entre aqueles que sabem que podem vencer, ele corre para chegar. Ele tem que ser primeiro. Nós educamos os nossos filhos desde cedo para isso. Para passar por todas essas questões na vida, sendo o melhor da turma, o melhor da sala. É isso que nós somos. É assim que nós fazemos. É assim que nós vivemos. É o nosso capitalismo. É o nosso toma lá da cá. É a nossa maneira de viver. Mas Deus é diferente. Deus é estranho. Ou será que somos nós os estranhos? Mas para nós, Ele é estranho. Então eu queria lhe dizer uma coisa. Na turbulência da sua vida, você vai precisar fazer silêncio para tentar entender o que é que Deus está fazendo. E muitas vezes, muitas vezes, você não vai entender a maneira dele agir. Muitas vezes você não vai ter certeza se é ele que está agindo, porque ele age de maneira tão estranha que normalmente a gente pensa que essas coisas não são de Deus. E eu volto aqui para a história de Moisés. Quando ele tinha 40 anos, ele estava topadão, saradão, todo se podendo. Ele então falou, eu vou resolver logo esse problema. Está na hora de começar esse negócio, está na hora de começar essa revolução. Está na hora de fazer o que eu vim para fazer nesse mundo, que é retirar o meu povo aqui do Egito. E então ele saiu e ele deu uma volta, e ele foi ver como é que estavam as coisas, e na primeira dele, ele fez uma lambança. Eu ia dizer outra coisa, você me atrapalhou. Ele fez uma lambança. Ele matou um egípcio e no dia seguinte ele voltou e ele tentou de novo e aí reconheceram ele e aí ele teve medo. Ele cascou fora, que é a primeira coisa que a gente faz quando as coisas apertam. A gente casca fora, a gente muda de cidade, a gente muda de emprego, a gente muda de faculdade. Quando os problemas vêm, o ser humano tem uma tendência, desde Adão e Eva, de se esconderem, de mudarem, de fugirem. E ele fugiu. Então ele vai passar os próximos 40 anos onde? No deserto. Agora veja que interessante. Agora eu sou Moisés. Eu tinha um decreto de morte e eu fui salvo de forma miraculosa no Rio Nilo. E foi miraculosa porque eu fui parar exatamente no palácio. E já existe uma missão para mim, que é libertar esse povo, e eu vim parar exatamente no palácio. Olha como as coisas se encaixam, né? Deus me colocou aqui porque é muito mais fácil aqui. E aí ele se esforça para ser o melhor de todos. Ele só não podia ser melhor do que o príncipe, irmão dele. Porque senão ficavam feias as coisas. Mas ele se esforçou e se sobrepôs a tudo.
E aí, no momento onde ele pensa que está pronto, Deus vem e fala para ele assim, cara, seu currículo é um currículo muito bom, mas o que eu estou querendo fazer é um pouco diferente, eu estou pensando em outras coisas, não vai dar com esse currículo. Então, assim, como você é um cara que de fato eu me interessei por você, eu vou te preparar para essa tarefa. E aí Deus manda ele para o deserto. E agora eu estou me colocando no lugar de Moisés, porque eu gosto de estudar a Bíblia e de ler dessa forma. Então eu vou para o deserto. Cara, Deus ali esmaga meu orgulho. Porque eu saí de um palácio onde eu comia as melhores comidas do Egito, onde eu conversava com os maiores filósofos, onde eu estava entre as pessoas mais inteligentes, para ficar sozinho, num deserto, cuidando de ovelhas. Tá, ele me deu uma esposa lá no deserto, ele me deu uma família, eu me ambientei lá com outra família, mas esse negócio não sai da minha cabeça. Eu preciso voltar, eu preciso resolver, como é que eu vou fazer? Mas não consegue sair dali, a vida já vai encaminhando, e os anos vão passando, ano após ano, o cara vai morrendo aquele sonho dentro dele. Aquilo que ele queria fazer de grande. Aquilo que uma vez ele pensou que ele tinha força para fazer, cada vez mais ele vai pensando assim, velho, não dá, eu me enganei, eu me equivoquei. Não era eu, não era para mim, eu não posso nada, eu não sou ninguém. Gente, como Deus é diferente. Porque se a gente for conversar com os coaches hoje, com a psicologia, isso que está acontecendo com o homem, de deixar de ter a força de vontade, de ficar pequeno, é doentio. Mas dentro do contexto do que o homem, do que o evangelho, do que a cruz faz com o homem, não tem nada a ver com doença, tem a ver com restauração. Porque à medida em que eu vou me desapegando de mim mesmo, nessa faculdade de Deus, eu vou também me apegando mais a Deus. Porque eu vou dizendo assim, cara, eu não consigo. E aí Deus vem e lhe dá um afago. Eu queria que você entendesse o que você é para Deus. Eu vou usar aqui a ilustração mais simples de todas. Teve uma vez que Jesus juntou uma galerinha e falou assim, ei, deixa as crianças, venha, eu vou sentar aqui, deixa os meninos chegarem, porque eles não queriam que as crianças chegassem. E aí Jesus falou, não interrompe não, Pedrão, sai da frente, deixa o menino chegar. E os meninos chegaram, sentaram por ali, e teve uma que veio e sentou no colo de Jesus. Criança é assim, né? E Jesus olhou para aquela criança e falou assim, para que vocês possam entrar no reino dos céus, para que vocês possam ser salvos, é preciso ser como essa criança. E quando nós ouvimos essa frase, nós pensamos que a gente tem que ser puro como uma criança. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Salvação não tem a ver com a pureza do homem. O homem não tem pureza para se salvar. Uma criança recém-nascida não tem pureza para se salvar. Eu tenho o Theo lá em casa de 3 meses. Deixa eu dizer para o seu negócio. O Theo é um menino muito bom. Ele é muito tranquilo, mas o Theo, quando fica com fome, velho, você percebe a natureza dele. Ele se espreme, ele faz assim com as pernas e chuta. Meu irmão, dê a comida, traga a mulher, dê o peito, porque ele não vai parar enquanto não der. E você percebe a natureza dele forte, como a do irmão Gabriel que está ali atrás. Quando Jesus disse que a gente precisa ser como uma criança, ele não estava falando da pureza da criança para se salvar, porque isso não é possível. Sabe de que ele estava falando? É um negócio muito estranho você ter um bebê em casa e você voltar a observar isso. Ele tem 3 meses de idade, ele não tem controle sobre os seus movimentos, dos seus braços e das suas pernas. Os seus movimentos são involuntários. Jardel, chega o rostinho perto dele, você vê que ele quer fazer alguma coisa, mas ele não tem capacidade de erguer o braço e me tocar. Nego, deixa eu te contar aqui um negócio engraçado. Eu vou contar mais perto da câmera para que eles possam ver. Outro dia, nós vimos quando ele descobriu a mão dele, doutora Carla. Ele descobriu a mão e ele ficou olhando para a mão e ele fez um movimento assim com a mão e ele ia seguindo, os olhos dele iam seguindo esse movimento. E ele parou a mão num tanto. E eu não sei o que deu na cabeça dele, ele já tinha colocado a mão na boca algumas vezes e ele tentou então trazer a mão na boca. E ele fazia assim, e a mão vinha na cabeça. Aí ele levava para trás de novo a mão. E ele fazia assim de novo, com o braço esticado,
A mão vinha na cabeça, nunca vinha na boca. O cara não sabe nem trazer a mão na boca. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está achando que você pode o quê? Você não pode nada, você é como um bebê desse. Cara, você não pode nada, eu não posso nada. Enquanto a gente pensa que pode trazer a mão na boca, a gente fica se degradando e batendo ela na testa o tempo inteiro, num movimento involuntário, sem capacidade para direcionar a mão na boca. Ele só come, você usou a palavra dependência, Clive. Ele só come porque a mãe dá de mamar. Ele só está limpinho e cheiroso porque o papai entrou no banheiro e deu um banho. Tirou as necessidades dele, tirou a fralda, limpou, cuidou. Fico pensando os pensamentos de Moisés no dia a dia, naquele deserto. Aí teve um dia, todas as suas pretensões de super-homem já tinham passado, ele viu que não ia rolar com a DC, não ia rolar com a Marvel, não ia dar certo. Ele já estava sem isso aí na cabeça. Olha as coisas de Deus. Aí ele está andando, e ele olha, e ele vê uma árvore, um pinheirozinho, uma espinheira. A Bíblia chama de sarça, uma árvore pequena, frondosa, grande, e ela está pegando fogo. Mas ele olha à direita e ele vê uma coisa estranha, e ele vê que ela não se queima. Ela não se consome pelo fogo. E ele fala, oxe, é impossível. Rapaz, eu já estou vendo miragem nesse deserto, não é possível. E se aproximou um pouco mais. À medida que ele foi se aproximando, quanto mais se aproximava, mais espantado ele ficava. Até que ele escutou a voz de Cristo dizendo, Moisés, Moisés, você está em lugar santo. Moisés, eu estou aqui. Tira a sandália dos pés. Embora seja um deserto, aqui agora, nesse momento, é a minha casa, é a minha presença. Cara, que momento da vida de Moisés. Você já parou para pensar? Agora, Moisés teve que passar pela segunda característica de Deus que eu queria tocar aqui agora, porque a primeira foi, Deus trabalha de formas estranhas. Deus não faz as coisas no modo de operar da raça humana, de acordo com o nosso entendimento e as nossas culturas. Não faz. E isso, às vezes, é conflitante para a gente, porque nós pensamos e agimos e somos assim. Então, quando Deus age de maneira adversa, o que está acontecendo com a gente? A gente está sendo esmagado no nosso próprio saber, isso dói. Até entender e ceder de que as coisas de Deus e as maneiras de Deus são as melhores. A segunda coisa, é uma coisa pela qual o ser humano não sabe agir. E eu vou lhe dizer, eu vou lhe dar um exercício para você ter uma experiência do que eu vou dizer agora. O ser humano não sabe agir com o silêncio do outro. Você já passou por uma ocasião em que alguém viesse para você muito bravo, falando muito, e que você se calasse completamente, não disse nenhuma palavra, e você conseguiu ficar em silêncio? Tem coisa mais desconcertante do que o silêncio. Tem coisa que nos intriga mais, tem coisa que nos irrita mais. Até o sábio diz assim, olha, até o tolo, quando se cala, é entendido por sábio. Deus tem um hábito terrível para a gente, de fazer silêncio muitas vezes na vida da gente. Eu ainda fico pensando se é o hábito dele em fazer silêncio, essa é a nossa incapacidade de ouvi-lo. Talvez seja até a segunda coisa. De qualquer forma, em que pese ser essa incapacidade de ouvir ou ser de fato um silêncio de Deus, o que importa é que para a gente é um silêncio. Para a gente é não ouvir. Para a gente é não ter resposta. Para a gente é uma demora incansável, interminável, que maltrata, que agride. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas no nosso tempo, no nosso jeito, na hora que nós pensamos que precisamos. E é assim que nós somos.
E quanto mais força nós temos, mais isso é presente na nossa vida. Porque a gente vai lá e faz na hora, resolve na hora. E quando a gente precisa esperar, meu amigo, isso parece acabar com a fé de qualquer um. Entretanto, aqueles que passam pelo silêncio de Deus experimentam uma fé crescente. E existe um ponto em que você passa a ter certeza que Deus vai agir. Não foram 10 anos, nem 20, nem 30. Foram 40 anos que Moisés teve que ficar no deserto, no silêncio de Deus. Brother, deixa eu lhe dizer uma coisa, mas quando Deus quebra o silêncio, cara, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um sonho, Ele não mandou um mensageiro do Egito para chegar lá e falar: Moisés, nós temos um exército. É Cristo. A escritora cristã Ellen White diz que foi o próprio Jesus Cristo quem esteve ali com Moisés, quem renovou a fé de Moisés, quem abraçou Moisés, quem disse: Moisés, lembra 40 anos atrás, você estava lá na minha sala com aquele currículo na mão, e aí você está pensando que não é você? É você. Eu não sei para que Deus te escolheu. Ellen, eu não sei qual é o propósito da sua vida. Você se lembra que quando você chegou aqui em Aracaju, eu disse para você assim: Deus tem propósito para a sua vida aqui em Aracaju? Eu não sei se você já descobriu, se você já está melhor, se sua vida já está mais gostosa, mas cara, continua crendo, continua caminhando, continua lutando, continua deixando as coisas na mão de Deus. Parece que os negócios estão indo mal. Sofreu a perca de alguém, tem alguma coisa que está te maltratando muito, continua acreditando. Porque Deus não trabalha com o tempo da maneira como nós trabalhamos. Para Ele não é linear, para Ele não são 40 anos, são 40 dias. É assim que a Bíblia diz que um dia para Deus é como um ano, e um ano como um dia. Para Ele são 40 dias. Uma coisa eu tenho certeza: no final disso tudo Ele vai falar. E quando Ele falar, a sua vida vai se estremecer. E a transformação vai ser completa. Essa transformação já está ocorrendo há 40 anos. Você não está no deserto para sofrer à toa. E vou mais além. Tem pessoas que não precisam passar por esse deserto, que entendem as coisas de uma maneira diferente desde cedo, que já se relacionam com Deus de maneira íntima e próxima desde muito cedo, que já se entregam às vontades de Deus, que já estão com seu currículo no ponto. Outros de nós, mais brutinhos assim como eu, precisam ser lapidados, precisam passar um tempo no deserto. Mas o silêncio de Deus não significa a morte dele. O silêncio de Deus não significa a inércia dele. Pelo contrário, Ele está agindo. Como sempre, o Mel que vai cantar. A letra da música que ele vai cantar com a Ellen, ela fala exatamente sobre esse silêncio. Ela fala exatamente sobre de que Deus está no controle. Não perca a sua fé. Creia. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude dos tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o
o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Que falte a figueira, os frutos no campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém. Essa música é uma pregação, né? Ele é uma mensagem. Veja bem, lá no livro de Atos, no capítulo 7, quando o currículo de Moisés é trazido, com 40 anos, diz que Moisés era um homem muito sábio, estudou nas melhores escolas, e de que ele era muito poderoso em obras e em palavras, ok? Aí quando Deus falou com ele através da sarça, que Deus deu novamente a missão para ele, sabe o que ele disse para Deus? Senhor, não dá, porque eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Veja bem como Deus trabalha. No momento em que ele era eloquente com as palavras, poderoso com elas, Deus disse, não serve. No momento que ele diz assim, Senhor, não sou eu sou pesado de línguas. Aí Jesus disse assim, coisa boa, ele está pronto.
E aí ele ainda diz assim para Moisés: Moisés, se preocupa não, Arão vai com você, seu irmão vai falar, viu? Não se preocupe que você não vai nem precisar falar. É preciso que a gente passe despercebido de nós mesmos e que a gente vá largando nós mesmos pelo caminho, pelo deserto, para que a gente possa ter uma compreensão mais completa de quem é Deus e do que Ele faz e de tudo que Ele já fez. Amigo, Deus não trabalha como você e como eu. Na história do homem, Ele deveria ter destruído a nossa raça porque nós nos rebelamos contra o seu governo de amor. Mas antes Ele deu o seu Filho. Ele fez o que nós jamais íamos imaginar. Se a gente fosse montar o plano, não era esse. Que o amor de Deus te alcance. Que a sua cruz seja viva na sua vida. Que o Evangelho seja uma realidade de amor para você, transformando sua vida. Vamos orar? Querido Pai, às vezes é difícil aqui, Senhor. Às vezes é difícil com o nosso orgulho e a nossa grandeza. Às vezes não tivemos nesses momentos de altivez, porque estamos vendo a nós mesmos, estamos prontos para a batalha. É o que pensamos. Outras vezes somos levados ao deserto e aprendemos o contrário disso e também é difícil, porque esmagar as nossas próprias ciências, deixar para trás nossas capas de proteção, estarmos nu diante de Ti, sem a capacidade nem de mexer os nossos braços, isso é muito difícil, ó Pai. Mas nós lhe pedimos que complete essa boa obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós lhe pedimos que o Senhor possa nos ensinar a agir com o seu silêncio, que a nossa fé seja aumentada, que a cruz de Cristo seja a nossa realidade, a nossa grande realidade, o nosso tudo. Que o amor de Cristo transforme as nossas vidas. Te oramos em nome de Jesus. E assim nós chegamos ao final de mais um Viva. Semana que vem nós vamos ter público para 38 pessoas aqui, é isso? Então, se você quiser vir no presencial, você que está aí nos vendo através das redes, você pode fazer contato aí através da própria rede que você está vendo, WhatsApp, Insta, o que for, para que você possa colocar o seu nome. Acho que a gente vai ter uma lista para poder ter um controle disso, porque de fato a gente está muito cuidadoso aqui. Se você é de um grupo de risco, se você já está idoso, se você está se cuidando bastante, ainda quiser ficar um pouco mais em casa, é também um bom conselho. É uma boa coisa a se fazer, ficar em casa nesse momento, ok? Mas se você quiser vir dentro desse controle do que está sendo feito aqui, seja bem-vindo. Uma semana de paz para você, uma semana de amor para você que está aqui. Fica com Deus até semana que vem. Semana que vem, série nova com o pastor Jafé.